Olá pessoal, estou aqui mais uma vez fazendo mais um vídeo para a gente falar sobre a TRG. Eu tenho dito muito sobre a TRG, eu tenho dito, que é uma terapia de reprocessamento generativo, mas muitos têm me perguntado, como que funciona a TRG, de que maneira ela é aplicada. Bom, então esse vídeo é para falar como nós aplicamos, como nós utilizamos, como nós atendemos o nosso cliente através da TRG. Não é nem necessário dizer, mais uma vez, que a TRG é uma terapia breve, de resultados breve, em relação a muitas outras terapias, e ela tem se mostrado bastante eficaz e efetiva, realmente, tirando muitas pessoas aí de suas dores emocionais. Isso já está comprovado. Nós somos mais de 70 mil terapeutas da TRG, espalhados aí pelo mundo, pelo Brasil e o mundo. O IBFT, que é o Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas Internacional, ao qual sou associado, Então é assim, quando o cliente chega, tem uma anamnese, ou então um mapa da vida, que nós entregamos para o nosso cliente, onde ele vai responder questões relacionadas a seu histórico de vida. São perguntas específicas, aonde ele se compromete a ser o mais sincero possível, para que realmente a gente possa trabalhar com eficiência, e com resultados ao iniciarmos a terapia. Uma vez feito a anamnese, ou mapa da vida, o que acontece? A primeira sessão que nós fazemos, nós conversamos um pouco para falar como funciona a TRG. E daí em diante, a gente começa e dá andamento ao tratamento. Eu vou falar de maneira técnica, como funciona. São 5 métodos. O primeiro é o cronológico. O cronológico, a gente começa do 0 ano de idade do nosso cliente até a idade atual. Nós, por via de regra, mas não necessariamente obrigatório, a gente faz de 5 em 5. Então, de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos, mas nada que diga que tenha que ser dessa forma. Porque se o cliente tiver muitas marcas, muitos traumas, e as dores forem muito grandes durante nossas sessões, a gente pode diminuir esses ciclos de 0 a 2, de 2 a 4, não importa. De 5 em 5 é o padrão que nós estabelecemos, mas se sentirmos necessidade, nós podemos reduzir, ok? Então esse é o cronológico. E o que nós fazemos na busca dessas memórias, dessas marcas, desses traumas? São coisas que marcaram a nossa vida de maneira muito intensa e impactante, que nos causaram dor e que nos causam dor até hoje quando nós acessamos essas memórias. Só que existe uma coisa interessante. Muitas vezes essas memórias, elas estão lá no nosso inconsciente e elas não estão aqui dentro do nosso presente. Nós não sabemos, nós não sentimos. E quando nós começamos a praticar e a executar a TRG, nós ficamos surpresos com o que o nosso inconsciente começa a nos liberar. E muitas vezes causa espanto para o nosso cliente. Porque ele diz, nossa, eu nem me lembrava disso. Eu nunca pensei que isso pudesse ser um problema para a minha vida. Pois é assim. É desse jeito que funciona. Então, o cronológico, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar todos esses filmes dolorosos que causaram dores, e até a gente conseguir um bom resultado com esse reprocessamento. Uma vez terminado o cronológico, nós vamos para o somático. O somático são dores que ficam registrados no nosso corpo. Muitas vezes, o nosso inconsciente, com essas marcas, com esses traumas, ele deixa registrado no nosso corpo, através de uma dor de cabeça,
fibromialgia, ou até mesmo depressões, dores na perna, dores no ombro, dores nas costas. Então, são várias formas, cada pessoa é diferente uma da outra. E muitas vezes as pessoas somatizam. Tem pessoas que são muito somatizadoras, outras é mais para o lado emocional. E pode acontecer os dois ao mesmo tempo. É muito comum, ao nós estarmos reprocessando o cronológico, as pessoas sentirem dor de cabeça, sentirem suas mandíbulas travarem, sentir dor no corpo, sentir dor nas costas. Tudo isso acontece durante o reprocessamento. Isso é o que nós chamamos de somatizar. São registros no corpo. E muitas vezes ele é feito em conjunto com o cronológico e o somático. Mas se uma pessoa for muito somática, nós podemos fazer só o somático, porque muitas vezes o filme, as lembranças não vêm. Então nós vamos trabalhar em cima das dores que ela sente ao tentar acessar memórias que não estão vindo. Então, nós já falamos do cronológico, do somático e nós temos o temático. O temático, ele vem em terceiro. Por quê? Nós vamos trabalhar temas específicos, porque com a anamnese ou mapa da vida, nós, terapeutas, conseguimos detectar quais são os pontos vitais que mais causam dores a essa pessoa. Por exemplo, a ansiedade é muito comum. Ansiedade, né? O medo, a baixa autoestima, são tantos, né? São o cansaço, desânimo, o desinteresse pela vida, o achar que não é competente, não é merecedor. Então todos esses sentimentos causam dores emocionais que travam a nossa vida. Então, no temático, nós vamos trabalhar fobias, por exemplo, medo de cachorro, medo da abelha, o medo de andar à noite. Tudo isso tem uma lógica. Esses medos, eles não vieram do nada. Eles estão registrados em algum lugar lá no nosso inconsciente. E é através da TRG que nós vamos buscar e acessar a raiz desse problema que nos causam todo esse problema agora no nosso presente. Porque no nosso inconsciente, como vocês já sabem e eu já disse, não existe futuro e nem passado. Para ele tudo é verdade. Tudo o que acontece agora é o que aconteceu lá atrás. Ele não tem como que eu posso dizer, discernimento de achar e de entender que aquilo é um passado, já passou. Não, quando ele vê uma situação similar agora que nós estamos vivendo, a sensação é aquela mesma que nós sentimos lá atrás. Porque o nosso inconsciente, ele generaliza. Ele trabalha por semelhança. Então tudo que se assemelhar com aquilo que nos causou dor, e nós estivermos passando agora o nosso presente, ele vai nos trazer aquela dor que ficou lá atrás. Porque para ele está acontecendo agora. Ele não entende que aquilo é passado. Então, o temático, nós vamos trabalhar isso. Agora vem o futuro. É interessante o futuro, porque assim como o nosso desenvolvedor e professor Jair Soares, ele mesmo já disse, e eu mesmo já tive essa curiosidade, não existe, eu não conheço uma terapia que trate o futuro. Aí vocês podem dizer, como que você pode tratar o futuro se o futuro nem aconteceu ainda? Pois é. Aí vem a questão, a ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é viver no futuro. Medo. O que é medo? Medo é viver no futuro. Então, no futuro, o que a gente vai fazer? Depois de ter feito o cronológico, somático, temático, nós estamos no futuro. Então, nós já cuidamos de todas as dores passadas. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar de uma forma imaginária. Então, nós faremos filmes, né? O cliente, lógico, filmes aonde
Se ele tem medo de ficar desempregado, ele tem medo de passar necessidade, ele tem medo de passar fome, ele tem medo de perder o que ele tem, ele tem medo de... São os medos. Você vai fazer o pior futuro possível na tua vida. Todos esses medos que nós temos presente, nós vamos imaginar isso acontecendo. Então nós vamos trabalhar o pior futuro possível. Isso tem sentido. Sabe por quê? Porque quando nós trabalhamos isso, como nós já dissemos que para o nosso inconsciente não existe o passado e nem o futuro, para ele tudo é presente, então ele vai entender que isso está acontecendo. Então quando nós nos concentramos e trabalhamos o futuro dessa forma, ele entende que isso está acontecendo. E as reações, elas vêm. Somente a gente fazendo o acompanhamento com o terapeuta da TRG é que é possível entender o que eu estou falando. E é surpreendente. Então o futuro é isso. E para finalizar, vem a potencialização. Então nós já falamos do cronológico, do somático, temático, do futuro. E agora vem a potencialização. Essa é a cereja do bolo, como diria o Jair Soares. Essa é a cereja do bolo. Por quê? Porque agora, diferente do futuro, novamente nós vamos imaginar o melhor para a nossa vida. Nós vamos imaginar nós sendo promovido, nós fazendo viagens, nós nos relacionando bem com os nossos pares, nós obtendo êxito em nossos estudos, a gente prosperando, a gente sendo promovido, a gente sendo amado. Então nós vamos buscar tudo aquilo que é o que nós desejamos para a nossa vida como se ela estivesse acontecendo. Então nós vamos fazer um filme nosso de vivendo toda essa intensidade disso que a gente quer para nós. Isso é a potencialização. E uma vez terminada a potencialização, está terminado o nosso tratamento pela TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. Para dar um exemplo para vocês de como funciona o nosso inconsciente, como ele entende que tudo é real, eu vou dar um pequeno exemplo. Imagine você pegando um limão, tá fatiando esse limão, dividiu ao meio, e você vê aquele limão azedo, muito azedo. Aí você pega, você leva até a tua boca, você abre a boca, aí você espreme, você sente aquele ardido, aquele sumo, aquele limão azedo, 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 você tá com ele na tua boca. Aquele sumo, aquele caldo tá indo à tua garganta, você tá sentindo todo o azedume desse limão. Vocês imaginaram isso daí? Eu tenho certeza que para muitos que ouviram e se imaginaram fazendo isso daí, sentiram alguma coisa diferente, não sentiram? Sentiram uma salivação. Eu tenho certeza que muitos de vocês sentiram isso. Aí eu falo, como que pode um limão imaginário? É uma coisa que eu falei, são palavras. Ele não existe no mundo físico, eu simplesmente falei, são palavras. E o nosso inconsciente entendeu que nós estávamos com esse limão, que ele realmente estava sendo espremido em nossa boca. E o que ele faz? Ele dispara uma ordem para o nosso cérebro e diz: vou mudar glândulas para que possa diluir o ácido, glândulas digestivas, para que possam diluir o ácido desse limão, para diminuir, né, a sensação ruim do azedo desse limão. Sabe por quê? Porque o nosso inconsciente, ele quer o melhor para nós, ele quer nos ver felizes. E se ele faz isso por algo que nem está acontecendo, você parou para pensar?
como funciona o nosso inconsciente, qual é o mecanismo do nosso inconsciente, a cura está em nós. E através da TRG, você pode ter para ti essa cura e se livrar de todos esses males emocionais que te travam na sua vida. Tá explicado como funciona a TRG. Agora é com você. Com você. Faz sentido para você? Bom, esse é mais um vídeo aonde eu explico como funciona e como que a gente faz o acompanhamento da TRG. A TRG é só uma ferramenta. Eu sou somente o operário que vou utilizar essa ferramenta. A cura está em você. E é você que vai se curar. Não sou eu que te curo. Eu só tenho a ferramenta. A cura está em você. Agora é com você. Ok? Meu nome é Marcos Ribeiro, terapeuta da TRG. Estou mais uma vez fazendo esse vídeo para que vocês conheçam como funciona a TRG. Pessoal, eu quero deixar claro que esses vídeos são feitos apenas uma vez. Eu não fico editando, eu não fico corrigindo. Eu faço agora e do jeito que saiu eu mando. Porque esse vídeo, ele vem do fundo do meu coração, ele é sincero. Eu não preciso ficar editando, eu não preciso ficar escrevendo, eu não preciso ficar lendo. Eu simplesmente falo para vocês a verdade e essa verdade está sendo levada a vocês. Aí é aceitar ou não. Tá bom? Obrigado por ficarem até o final, né? E todos fiquem com Deus.